Bom dia, boa tarde, boa noite, estudantes das Ciências das Religiões. Hoje vamos apresentar parte do seminário do Joaquim Walsh, 100 anos, a palestra da professora Dilaine Soares Sampaio, a África, as religiões africanas e o conceito de raça na perspectiva de Joaquim Walsh. Essa foi uma montagem feita por mim, Jorge Gomes, para servir a todos. Então, o seminário foi realizado pela PUC Minas. Esse é o tema dela, África, as religiões africanas e o conceito de raça na perspectiva de Joaquim Walsh. Inicialmente vamos mostrar um pouco das ideias dele, o pensamento de Joaquim Walsh, né? Foi um dos mais importantes nomes da ciência da religião, contribuiu significativamente para a estruturação e desenvolvimento da disciplina. Sua obra é marcada por uma abordagem rigorosa e abrangente e oferece um arcabouço teórico valioso para o estudo da religião. A ciência da religião como disciplina, ele definiu o objetivo, compreender a religião em sua totalidade, analisando as diversas manifestações históricas, culturais e sociais. O objetivo principal é descrever, analisar e interpretar a experiência religiosa sem emitir juízos de valores. Também diferenciação de outras áreas. Compreender que a ciência da religião, teologia, filosofia e religião são áreas distintas. E ele definiu os dois ramos da ciência das religiões. A ciência da religião sistemática, que busca identificar elementos universais da religião, comparando e contrastando com religiões, com tradições religiosas. A ciência da religião foca na análise das manifestações históricas concretas da religião, estudando as religiões em seus contextos históricos e culturais específicos. E os três elementos da religião: a experiência religiosa, a praxis religiosa e a comunidade religiosa. São os três elementos que compõem a religião. Também definiu o método científico da ciência da religião, dando importância à objetividade, né, utilizando métodos científicos rigorosos e buscando objetividade e imparcialidade. Combinação de métodos também, né? Métodos: análise textual, etnografia, história comparada, análise sociológica. Ainda estruturou a disciplina de forma significativa, uma disciplina acadêmica, definindo seu objeto de estudo, seus métodos e objetivos. E também aplicando uma abordagem holística da religião, que leva em consideração aspectos históricos, culturais, sociais, psicológicos, e continua relevante nos estudos nos dias de hoje. Vamos agora à palestra da professora Dilaine Soares Sampaio. Boa noite a todas as pessoas. É um prazer imenso participar de mais um evento da PUC Minas. Me sinto bem em casa. Eu gostaria de agradecer a presença de todas as colegas e os colegas que me antecederam. Gostei muito de ouvi-los. E aquela responsabilidade, né? Quem fica por último, há riscos sempre, né, de repetir, ou você tem que tentar mostrar alguma coisa que ninguém ainda tratou, né? O que no caso do Johann Bach não é muito difícil, né? Porque a obra dele é suficientemente grande para isso.
eu confesso que eu acho que deve ser uma das primeiras vezes que eu falo depois de 9 da noite para 95 pessoas. E o mais interessante é olhar aqui na lateral os nomezinhos. Isso realmente é uma coisa que incomoda. Na prática da CR não tem problema. Eu vejo lá o ranking, ele está entre os nossos convidados. Já repararam isso? É claro que isso é coisa da convocação e da organização, mas eu não podia deixar de notar. Então, acho que é a primeira vez que também falamos, né, com alguém que já se foi, está em outro plano, também aqui no chat. Isso é realmente uma coisa dos nossos tempos modernos. Né? O Johan Klivar jamais poderia passar por isso. E eu gosto de brincar, o pessoal sabe, para dar uma descontraída, porque 9 horas da noite, né, como você falar, se não relaxar, galera, vai ficar difícil. E aí eu tenho que contar com toda a potência exusíaca, né? Que nas tradições africanas e afro-brasileiras é o orixá responsável pela comunicação. Então, Laroê, que eu possa contar com a potência exusíaca aqui para vocês aguentarem me ouvir falar depois das 9 da noite. Bom, se tudo der certo, né, e tiver com os caminhos bem abertos aí, vai dar certo eu também mexer nos times que Flávio já sabe, desde os nossos tempos de CAPS, que eu tenho lá as minhas dificuldades com times, janela, mas eu acho que vai dar certo. Deixa eu ver. Neste texto dele, é uma única menção, não à toa me dirigir para os professores de religião, e é uma coisa que vale a pena a gente, de repente, conseguir ir mapeando depois, tanto ele quanto os autores pioneiros. Bom, e aí eu separei 2 momentos para a gente poder dialogar. No primeiro, trabalhar o conceito de raça, como aparece, que é fundamental para qualquer discussão que a gente vai fazer, de estudos africanos, né, e afro-brasileiros, nós precisamos remeter a essa discussão, né? É uma discussão fundamental e que tem muitas fases, muitos momentos. E, curiosamente, o nosso autor, né, o Johan Klivar, ele percebeu isso. E ele tem falas, inclusive, interessantes. Deixa eu só, agora é o momento de mandar para o Flávio, eu peço um minutinho, por mais que eu faça muitas coisas ao mesmo tempo, pelo menos para abrir aqui raça, povo ou nação com religião, né? E por isso ele chega a... não consegui nem enviar, alguma coisa com a internet aqui de casa. Acho que agora foi. O segundo foi, claro. Acredito. Agora chegou. E ele vai falar, ele vai acionar alguns autores bem conhecidos da época, que ele dialoga, que para gente que trabalha com a língua africana é interessante, como por exemplo Melvin Herskovitz, Alfred Hagan, o Schroeder e outros que ele vai acionar. Eu destaco o Melvin Herskovitz porque é um autor super polêmico no campo dos estudos africanos e afro-brasileiros, lá da antropologia cultural, e ele tem evidentemente um olhar, né, bem, vamos dizer assim, bem, pode passar, Flávio, por favor, às vezes bem complicado, né, de um tempo claro, né, para é no 1 mesmo, pode voltar um pouco, esse 1, exatamente isso. Então, e ele vai usar que, na verdade, para a época que ele vai fazer o trabalho, era uma grande referência. E qual é a questão principal, né, provar nesse sentido? Ele se pergunta o seguinte: havia condições, né, no seu tempo, lembrando que a obra e o autor sempre são de um tempo específico, a gente nunca pode esquecer disso, e eu gostei tanto o Zassi ressaltou isso logo na abertura, quanto o Diney ao trabalhar a questão dos clássicos e relevos dos clássicos, porque voltamos para ele, né? Porque eles são, né, imortais, que não podem ser revisados, revistos criticamente, ou porque eles estão sempre atuais, não é nada disso. É porque, na verdade, é uma perspectiva, e isso é o seu olhar do ponto de vista das tradições africanas e afro-brasileiras, existe por uma outra razão muito básica chamada ancestralidade. Há uma ancestralidade acadêmica, você tem que ver quem veio antes. Não há movimento descolonial, decolonial, pós-colonial, se você não conseguir compreender
as bases eurocentradas da nossa disciplina, da nossa e de todas as disciplinas de humanidades, inclusive, porque nós não fomos premiados por nada disso. Então, é a gente trazer o que eles têm de importante, que ainda nos serve para pensar, mas fazer, evidentemente, a revisão deles. Eu acho que esse é o grande processo, né? Então, a questão dele era essa. Havia condições de estabelecer alguma relação entre a constituição racial de um lado e a vida mental e emocional, os estudos espirituais do outro? E se tal relação por acaso existir? E é óbvio, quando ele fala assim, ele já está colocando em dúvida, a pergunta tem um tom retórico, evidentemente, de que modo a qualidade mental ou emocional é atingida pela raça? Pode passar, por favor, querido. E, na sequência, o que ele vai mostrar para nós? Eu gosto de reportar sempre os trechos, né? Eu acho que é importante quando a gente vai trabalhar os clássicos, a gente ter a parte do texto do autor. Então, contrapondo-se já a ideia de que a história da religião deveria ser reescrita segundo linhas raciais, tudo que está entre aspas, né, eu tirando direto do texto dele. Ele questiona se unidades raciais, como tais, influenciaram o desenvolvimento da religião. E aí ele fala duas afirmações, ao meu ver, muito importantes. Nenhum estudioso de peso afirmaria a existência, hoje, de raças puras ou até aproximadamente puras. Isso era muito caro afirmar para ele, pela razão que o Zarça já falou no começo. Ele tem a sua ascendência judaica, ele vai ter problemas, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e ele, acho que também falou, a Thalita disso, mais um colega já falou disso, em que ele vai para os Estados Unidos, como muitos outros foram, né, no período da Segunda Guerra, se dirigiram da Europa para os Estados Unidos, como Levi Strauss, e claro que é por diferença, mas muitos deles foram, né. Depois ele vai dizer também que todos os povos registrados pela história apareceram racialmente misturados. Então, é a forma que ele tem, na verdade, quando ele diz isso, é claro que é muito, talvez, tempo tirado do contexto, mas não havia tempo de eu transcrever tudo e mostrar para vocês o contexto em que ele está afirmando isso, mas nesse momento, quando ele fala essa questão dos povos, né, misturados, justamente tentando se contrapor a essa perspectiva, né, que traz que era uma perspectiva muito cara para ele, para a época, né, de uma ideia de uma pureza racial, que a gente pode, às vezes, ter, eu acho que todos aqui têm a plena ciência de que isso não está morto, muito pelo contrário. É sempre avivado nos mais diversos momentos, inclusive pela ação da extrema-direita no mundo hoje, no Brasil, as questões de supremacia branca, que a gente nunca pode perder de vista. Então, este tema, e do modo que ele toca, ele continua sendo, para a nossa tristeza e para a nossa indignação, extremamente atual, né? Então, ele vai falar que, na verdade, no contexto que ele fala essa frase, né? Ele vai mostrar que não passam de suposições, de hipóteses relativas das origens das raças, né? E ele vai explicando que variam as estimativas, duração de tempo necessário para o desenvolvimento das raças históricas, enfim. E aí ele vai destacar, inclusive, que muitas vezes, por que não funciona você isolar o fator raça? Por que ele é difícil, até impossível? Ele vai dar o exemplo aqui, o exemplo que ele vai mencionar para isso por exemplo, ele vai mostrar algumas especificidades que um autor que ele trabalha, que eu não estou me recordando o primeiro nome, e ele também nesse momento não trata, que é o Howard, que creio que é profissão mais ou menos essa, que ele afirmava encontrar uma série de características, especificidades, que ele afirmava encontrar na religião indo-germânica. O Joaquim vai falar, olha, a gente pode encontrar facilmente em outras religiões, então não é possível a gente isolar o elemento raça para absolutamente nada. E uma outra frase que eu queria comentar com vocês, que ele percebeu esse imbróglio, que eu acabei não comentando com aquela confusão, com outro imbróglio que eu arrumei, esse de ordem técnica, né? Que ele diz o seguinte, que o conceito raça no tempo dele ganhou uma popularidade desproporcional à sua importância científica. Até aí a gente até pode questionar, mas em seguida ele diz, termo que tanto mergulhou num pantanal de confusão e ambiguidade, até entre estudiosos mais sérios que se poderia questionar a conveniência a essa altura de empregá-lo de qualquer modo, né, que seja, ou de tentar definir sua relação com a religião. Enfim, ele conclui, né, dizendo sobre essa impossibilidade. Pode passar, claro. Vamos para o segundo momento, e prometo não exaurimos,
Eu vou me concentrar no que ele fala sobre a África Ocidental, né? Por razões, pelas seguintes razões. É o que ele mais fala. Ele traz a África Oriental, ele traz outros povos africanos, mas de outras regiões do continente africano. Mas aonde ele se detém mais é na África Ocidental e por razões também de que os estudos hoje, quando nós concentramos, quando nós vamos pensar de África Africana, né, no contexto em que as pessoas africanas foram arrancadas, né, e violentamente trazidas para as Américas, né, é muito, pensando no caso especificamente do Brasil, é muito importante a região da África Ocidental. E ele vai fazer o quê? O que ele mostra? Então, vamos pensar assim, quais as paisagens, né, que vão povoando ali, né, os estudos, né, que ele tinha acesso, e é sempre importante falar isso, né? O Joaquim Vá, até onde eu pude levantar, o que ele está falando é a partir, pelo menos neste trabalho, é a partir de outras fontes, né? Nesse momento. Então, é preciso também levar isso em conta, né? Você está falando a partir de outros. Nós fazemos isso o tempo todo, mas a diferença é que o Malinowski vai falar quando ele sistematiza, ele não é o primeiro a ir a campo, obviamente, mas ele sistematiza, né, a pesquisa de campo, né, observação participante, toda a metodologia que ele vai criar. E uma das coisas que ele vai sempre ressaltar é que há diferença, evidentemente, de ordem do método em você fazer uma coisa e outra, né? Não valorativa, mas em termos do método. E ele vai tratar, então, dos povos urubás, ele vai usar, sim, o termo tribo, obviamente, porque era típico da época. Há autores hoje muito recentes que ainda permanecem falando em tribos africanas em manuais recentíssimos. Assim. Então, isso é típico da época. E ele vai usar muito nessa parte os trabalhos desses autores que eu destaquei aqui, né? Leopoldo Blay e o Taubes, né? São esses que ele vai utilizar. E aí, algumas passagens que eu gostaria de destacar nas falas no texto, né, do Joachim Bach. Ele vai dizer, por exemplo, ele vai falar do desenvolvimento da arte do ferro, né? Reconhecendo, na verdade, que o mundo é devedor ao negro por ter desenvolvido inicialmente essa arte, e ele vai destacando todas as habilidades dos povos iorubás, inclusive ele ressalta dessa forma, né? Elevadas habilidades profissionais dos iorubás, que posteriormente se desenvolveram no Império de Benin. Ora, aqui, e aí pela pequena nota que ele faz no texto dele, da década de 20, né, o primeiro texto dele, que foi tratado, né, já pelos colegas dele da década de 20. E esta obra, que é de 47, você percebe ele em relação a ele mesmo mudando algumas coisas, né? Nessa época, mesmo ainda às vezes nos anos 40, era possível você encontrar materiais, os estudos sobre África mostram isso, que não havia o tratamento e ainda um desconhecimento que se hoje há, quando trabalho em sala de aula, vocês imaginem nos anos 40, sobre o que é a África pré-colonial, né? E o que é, na verdade, a diversidade do continente africano e a invisibilidade dos muitos impérios que eu tinha em África antes da chegada muçulmana e europeia, né? Então, é interessante, isso salta aos olhos da gente que trabalha, né, com os africanos e afro-brasileiros. E ele ainda vai destacar dessa forma, com o seu extraordinariamente fino trabalho de bronze e latão, a arte de cinzelar metal e cerâmica, de talhar madeira e marfim. E ele vai se referir também à organização política e religiosa do Estado Yorubá como esmerada, né? Então, nesse sentido, é bem interessante os termos que ele vai utilizando. É lógico que ele vai também, em outros momentos, ele vai, depois eu vou falar isso, como é que ele usa os termos das positivas, o que ele vai acontecer ao longo da obra. Mas ele vai também descrever o culto aos antepassados, mostrando a relevância dele para os povos urubás, e ele consegue permear ali uma das muitas divindades, ele consegue diferenciar, por exemplo, do Dua, que é a divindade que está, né, nas narrativas míticas de criação iorubá, e Olorum, que é o Deus supremo na tradição iorubá, e Ifa,
né, que é a divindade divinatória, né, que é a arte do Ifá dos oráculos africanos, de alguns orixás que ele vai denominar como deuses funcionais. É interessante a terminologia. Ele cita alguns, ele vai citar Xangô, vai citar Ogum, porque realmente eram orixás que apareciam muito na literatura desses outros autores. Ele ainda dá notícias das circulares, né, que eram feitas, então ele traz um pouco, são essas paisagens que passam, né? Pode passar, claro, por gentileza, eu estou finalizando. Conclusão, né? O que os textos analisados, né, do Yoga Kimbá nos mostram com relação ao conceito de raça, ao menos nesta obra, tá? Estou dizendo nessa obra. É claro que eu não tive o tempo e fiquei doida para fazer isso, né, percorrer outros trabalhos nessa obra especificamente. Primeiro, ele avança, isso eu consegui fazer, né, para esse seminário. Não fiz em relação muito com um detalhamento assim que eu pudesse parar para falar do Miller e do Tilly, mas eu fiz em relação ao Chantefi de la Saussure que ele avança, né, porque a perspectiva desse autor nosso pioneiro anterior, né, ela é muito valorativa, ela é muito mais negativa em relação à África. Então, o Yoga Kimbá já avança nesse sentido, ainda que evidentemente ele traga, pelo menos nesta obra, repito, uma visão mais superficial, mas é claro, porque é uma obra, e onde vai aparecer isso, ele vai ter uma obra panorâmica, uma perspectiva sobre a religião que ele trabalha, então ele está percorrendo vários povos, e é óbvio que não tem como aprofundar, ele dá uma visão panorâmica nesse sentido, quando ele vai tratar de religião e sociedade. Então, essa é a importância a gente rever, né? Segundo, o interesse do Yoga Kimbá pela antropologia e pelos estudos de alguns antropólogos importantes. Sim, isso salta os olhos, né? Uma obra de sociologia da religião. E isso é interessante, claro, porque em alguns países, por exemplo, não são os autores que relacionam mais, claro, mas na França, por exemplo, você não vai pensar em antropologia de sociologia da religião, você vai pensar numa socioantropologia das religiões, né? Da religião. E, nesse sentido, é interessante quando eu vejo a forma como ele aciona a antropologia, elogiando os trabalhos propostos. Ele usa muito Malinowski, mas muito, muito mesmo. Assim. Ao longo da obra, em vários momentos, ele é um grande entusiasta do trabalho do Malinowski, sabe? Isso ficou muito claro para mim, dentro dessa obra, que eu pude me debruçar, sabe? E é claro que, assim, o meu conhecimento fica limitado com essa obra dele como um todo, como é, por exemplo, do Frank, como é dos colegas que eu estão traduzindo, ou da Natália, que fez uma tese inteira sobre ele. Eu fiz um mergulho muito pontual, muito específico para uma questão. O VA valoriza a pesquisa etnográfica, ele a compreende como necessária para as suas religiões e para a compreensão das sociedades, porque ele integra, ela integra, no caso, né, a perspectiva etnográfica, não é assim que ele vai trabalhar, mas a antropologia e a etnografia, sim, ele menciona, um dos ramos da CR, que é o ramo empírico, né? Então, e essa obra é interessante também, adorei quando o Zaskin, eu já esperava isso mesmo, né? Ele abrindo para nós as fases do pensamento e da obra do Yoga Kimbá. Então, essa obra não está no começo, né? Ela está mais para o meio, mas também, se eu não estou enganada, aí, os os colegas podem me corrigir à vontade, ela está ali da segunda para a terceira fase, me parece, do trabalho dele. Então, isso é interessante, justamente pelo que o Zaskin fala, que mais mais no final, o foco dele é, de fato, o ramo sistemático. E, com relação ao conceito de raça, ele contesta os teóricos sociais, pode ser uma coisa de tradução, mas enfim, é o que a gente chama das teorias racialistas, que elas não ficam, do século XIX, que elas não ficam presas ao XIX, muito importante ser isso. Né? O
que a gente chama hoje, né, de racismo epistêmico, né, racismo científico. Ele não fica no século XIX, ele está até hoje, quanto mais ele não adentrar o século XX, né? Então, ele contesta e demonstra a impossibilidade, como a gente viu, de utilizá-la como um critério para diferenciar as religiões. E, por fim, o termo sociedades primitivas, né, povos primitivos, eles até são usados pela força que possuíam na época, dificilmente um novo variante não ia usar, isso eram muitos antropólogos que eram contemporâneos. Eu comecei a fazer um cotejo disso, né, dele com os antropólogos, que ficaria para um texto, evidentemente não vou trazer aqui, mas eu fui achando coisas muito interessantes, sabe, nesse cotejo. Só que em muitos momentos é curioso na obra que ele acaba trazendo, entre aspas, algumas vezes, né, cidades primitivas, entre aspas, ele chega em um momento a questionar esse qualitativo, né? Ele vai dizer, olha, a classificação de sociedades mais primitivas, ela é uma denominação muito enganadora, né? E, embora ele use o termo tribo para se referir, por exemplo, aos povos achantes, isso é um outro momento que também abordei aqui, em uma única vez, ao se referir aos urubás, ele não faz isso. Né? É claro, no começo faz. Ele vai dizer que é uma tribo sudanesa, etc. Mas depois ele vai tratando o tempo todo como um estado urubá, se referindo aos impérios. Então pode parecer que essa terminológica é só um detalhe, mas ela não é. Agora, é claro, o mais interessante seria a gente fazer o roteiro com o restante da obra dele e a gente depois conseguir fazer, fiquei empolgada para fazer isso, né? Fazer esse percurso de pensar, né, as imagens da África que povoavam, né, os trabalhos e as mentes dos nossos pioneiros da ciência e religião. Acho que é o último slide, né, Fábio? Eu tenho mais um? Não. Só agradecer, muita gratidão, os meus contatos estão aí, o arroba que está nas redes sociais. Estou à disposição, espero ter contribuído para o debate.